Agora estamos ao vivo, porque o Wi-Fi não está funcionando. Vamos de 3G mesmo. Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Kellys, minha amada, que coisa linda! Primeira pessoa maravilhosa entrar nessa live. Que coisa linda! Ana, Mari, Cleo, Antônia, Valéria. Coisa linda! Nosso povo amado de Deus chegando. Venham chegando, meus amores, porque nada pode nos tirar da graça de Deus. Já acabamos de mudar aqui, tiramos a internet, porque Deus é quem faz conforme a vontade dele, total e absoluta. E já estamos aqui entregando a Deus a conexão, a transmissão, esse horário. Porque Deus tem muito a fazer em nossas vidas, meus amados, nessa noite. Nath, amada, Josiana, Ana Derli, coisa linda. Esté, está aí, Stephanie, Mai, Dani, Camila, Sheili, meu amor. Pois é, noite mais que especial, meu maridão todo lindo. Eu de all black. Meus amados, vamos chegando todos na presença do Rei. A palavra que Ele nos deu, a mim e o Ítalo aqui nessa noite, para cada um de nós, é uma passagem até que eu já tinha me posto em oração com Isaías 41. Mas o Senhor hoje, Ele foi, como Ele é fidedigno, né? Ele é fiel. E Ele é claro. E Ele disse, olhe um pouquinho mais para cima, que eu sei o que eu quero passar para os meus filhos hoje. Então, daqui a pouco eu já vou trazer aqui para partilhar com vocês a palavra que o Senhor nos dá hoje. Hoje, né? Mais do que nunca, muito importante. Independente de quais sejam as notícias, o medo, a preocupação com o que será, essa passagem é muito forte. Então, nesse momento, enquanto o Ítalo canta pra gente, e o nosso convidado também vai chegando aí, direto do Canadá, especialmente para nos ajudar a nos relacionarmos para um relacionamento feliz, em paz, duradouro, nos dando conhecimento de lidar nos conflitos e tantas coisas que Ele vem nos ensinar através de tantos anos com casais. Nesse momento, faça a sua parte nessa missão de transformar vidas. Compartilhe agora, para cada vida que nesse momento recebe a notícia, está confuso, no conflito, ela precisa ser erguida no Senhor. Então, nesse momento, compartilhe agora. Vamos salvar vidas. Exatamente. Seja você o anunciador dessa grande boa nova. Para quem não sabe como se compartilha, vai aí nessa setinha, assim, ó, o aviãozinho do Espírito Santo, da graça de Deus, porque aonde o Senhor toca, tudo se transforma. E aí você compartilha para todas as vidas que estão aí no seu Instagram. E essas vidas compartilham para um irmão, para um primo, para uma irmã, para uma prima, amiga. E a graça vai chegando a essas pessoas. Muito bem, estou vendo aí muitas pessoas na live de hoje de manhã com o Marcos Carvalho. Falamos para convidar pelo menos 5, ó. As pessoas que estão aí na palma da mão, as pessoas queridas e especiais, e eu estou vendo. Coisa linda vocês. É muito forte, gente, que Deus vê a gente compartilhando, a gente se esforçando, lutando por outras vidas que a gente não conhece nem nunca vai ver. Esse é o amor verdadeiro. Deus honra a nossa ação. Estamos aqui fazendo a nossa parte, você fazendo a sua. Vamos cantar um pouquinho, né, gente? Vamos
cantar um pouquinho pra gente Cante, meu amor, para aliviar. acalmar o nosso coração com tanta notícia. Porque daqui a pouquinho uma participação super especial, daqui a alguns minutinhos, e eu vou já fazer a apresentação digna. Muita gente aí já ansiosa falando do professor. Eu também. Feche os olhos um pouquinho aí, vai. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Sonda-me, sonda-me. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quem de vocês gostaria de receber uma graça hoje, do tamanho do espaço que você pode alcançar com seus olhos aí? Quem gostaria de receber essa graça hoje? Comenta aí, por favor. Samara, Patrícia, Osarina, Ana, Dilminha, Mirna, Roberto Martins, nosso querido amigo, Natália, Dani, Nathalie, Isabelle, Raquel. Quanta gente! Porque hoje Deus preparou uma graça muito grande para a gente hoje aqui. Mas antes de apresentar para vocês essa alegria dessa visita que vai transformar a gente, que vai colaborar para que a gente, a partir de hoje, comecemos a agir diferente, melhor,
vai afetar profundamente os nossos relacionamentos a partir de agora. Que coisa maravilhosa, gente. Que oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês e de poder apresentá-los a essa pessoa tão especial. Mas eu gostaria de passar a palavra para a Aninha, para que antes de eu chamar nosso convidado, ela possa ler para vocês o que Deus colocou no coração dela. Meus amados, a fidelidade de Deus dura para sempre, realmente. Eu comentei com vocês aqui quando iniciou a live. Assim que a gente começou a live, eu comentei que eu já tinha rezado com Isaías antes. E que hoje o Senhor disse assim: levanta um pouquinho mais os teus olhos, porque é isso aqui que eu quero dar aos meus filhos. E aí, o Senhor diz assim, agora, na hora que eu abrir a palavra, vai mais adiante. Sabe, gente, é uma experiência com o sobrenatural tão forte, que parece, sabe, uma sensação de quintura, o coração acelera, confirmando o que o Senhor quer nos dizer agora. E eu vinha colocando no coração de Jesus toda essa situação, o mundo inteiro, a face da terra, decisões, pronunciamentos, metade pensa de uma forma, outro de outra, o que será do povo? Não importa. O Senhor vem dizer, gente, de uma forma incrível. E está em Isaías 41, versículo 4. Abram as portas do coração agora, meus amados. O Senhor diz assim, para o mundo inteiro, não importa em que continente você esteja. Quem faz a realeza, tudo isso, chamando à vida gerações desde o começo. Quem é que faz? Quem criou tudo? Quem realiza? Eu, o Senhor, sou o primeiro e estou também com os últimos. Os continentes distantes vêm e respeitam. Os extremos da terra ficam com medo. Aproxima-se e chegam. Tu, porém, Israel, somos cada um de nós, és o meu servo. Foste tu, Jacó, a quem eu escolhi. Gisele, Soares, Luciene, Ana Clara, Ítalo, Cris, foste tu que eu escolhi. Descendência de Abraão, meu amigo. Lá num canto do mundo eu te dei a mão. Eu te chamei lá dos confins da terra. Não tem limite para a ação do Espírito Santo. Eu te disse, tu és meu servo. Eu te escolhi e não te deixei. Não tenhas medo. Não tenhas medo, que eu estou contigo. Não te assustes. Não te assustes. É o que o Senhor quer te dizer. Não te assustes com o que você escutar. Não tem uma parte do planeta Terra que o Senhor não haja. Não te assustes, que sou o teu Deus. Eu te dou coragem. Sim, eu te ajudo. Sim, eu te seguro com a minha mão vitoriosa. Para a honra e glória de Jesus. Isaías 41, versículos de 4 a 10. Grifem na sua palavra, na sua Bíblia, para você não esquecer. Isso aqui é o Senhor nos honrando a nossa fé. Bendito seja Deus. Oh, glória. Amém, gente. Olha só, a participação especialíssima que nós temos aqui. Vou colocá-lo na tela e vou fazer a apresentação, tá bom? Meu amor, você pode me ajudar? Sim, com certeza. Aqui o perfil. Agora, nesse exato momento. Índice de conjugalidade. Índice de conjugalidade, tá?
Claro que nós vamos ter aqui Viva! a participação. Olá, professor! Boa Viva! noite. Viva! Tudo bem com vocês? Bem-vindo, nosso amado professor, no qual estamos encantados. Povo todo aqui reunido para escutar seus ensinamentos valiosos. Bem-vindo. A honra é toda minha. Professor, me permita. Professor Paulo Rocha, além de engenheiro, professor, é um homem extremamente inteligente, extremamente dedicado. A sua dedicação, ela toca a gente, né? O senhor, além de engenheiro, professor, escritor também, e escreveu, dentre outros, esse livro que a gente está lendo hoje, maravilhoso, que chama-se, gente, Índice de Conjugalidade. A grosso modo, professor, o senhor vai me permitir, antes que o senhor comece, 2 pontos. Primeiro ponto, que chama logo a atenção na capa, 48% dos casais não completam 10 anos de casados hoje em dia. Um absurdo, hein? E o segundo ponto é que esse livro trata-se de ensinar algo sobre o como. O como. Verdade. Como. Verdade mesmo. Eu sou apaixonado pelo como, eu gosto de processos, como fazer melhor tudo aquilo. Professor, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui. Imagina. Eu agradeço a vocês pelo convite e esse convite faz com que a minha palavra, aquilo que eu acredito, chegue muito mais longe. Tá? Bom. Então, vocês têm uma influência muito grande e vai fazer chegar esse índice ou esses conceitos a muita gente. E principalmente o como. Que bom, professor. Glória a Deus. Hoje o foco, gente, de nós trazermos aqui esse grande mestre, né, direto do Canadá, ele disse sim ao nosso convite. E a ideia é exatamente porque o Espírito Santo colocou no nosso coração o mesmo chamado que colocou no dele, por isso a nossa felicidade. Ele lida com casais há muitos anos, levando primeiro o amor de Deus e depois tudo aquilo que possa ajudar o casal a ser feliz. Então, se você hoje precisa restaurar e transformar alguma coisa no seu relacionamento, hoje é o momento, tá certo? Ok, professor, então vamos lá. Vamos lá, professor. Como surgiu a ideia? De onde surgiu essa ideia, professor? Professor, com licença, só um instantinho. Gente, eu vou aqui desativar um pouquinho os comentários para vocês conseguirem ouvir direitinho e não ter um atrapalho na internet, tá certo? Vocês conseguirem ver o professor. Palavra sua. Muito bem. Esse conceito de índice de conjugalidade, ele foi sendo construído. Assim, ele não nasceu pronto, ele foi construído assim por muitos insights, muitas reflexões e muita ajuda. Eu e a Fátima, estamos juntos há 44 anos, assim que nós já estamos casados. E nós temos uma história que nós estamos, na realidade, juntos desde os 10 anos de idade. Nós estudamos na mesma escola, fizemos a primeira comunhão juntos, e essa caminhada aqui, nós fomos aprendendo muitas coisas juntos. Eu pedi ela em casamento com 10 anos de idade, e ela, assim, inadvertidamente, aceitou. Tá certo? E aí nós esperamos completar a idade e aí nos casamos. Bom, essa foi a primeira manifestação nossa que na crença que 2 pessoas podem viver juntos para sempre. Né? E o tempo andou, houve um afastamento da igreja e depois nós voltamos por um chamado muito forte para participar das equipes de Nossa Senhora, que é um movimento religioso cristão da Igreja Católica que estuda e aprofunda o sacramento do matrimônio. E estudamos bastante isso, e tivemos um casal de mestres, e eu vou citar o nome deles como tributo, é o casal Esther e Marcelo, que nas reflexões nos ensinou
que o sacramento do matrimônio é um sacramento especial, porque é o sacramento onde o menino e a menina, onde o casal, um fala para o outro sim. Né? E esse sim pode ser, o sim sacramental, ele pode ser renovado a todo instante. Um gesto de carinho, como a Fátima me trouxe um copo de água aqui, já é um sim sacramental. Tá certo? E, juntando uma coisa com outra, veio a constatação. Por que que algumas pessoas que casaram e juraram amor até que a morte separe, não conseguem? E todas entram no casamento para sempre. E tem até uma passagem muito interessante de um padre aqui da região, que ele dizia do sacramento, desse sim, que ele ficava até constrangido quando a noiva olhava para ele e dizia o sim para ele, olhando para ele. E ele dizia não, o sim é para você. E ficava muito mais constrangido quando o marido falava o sim para ele. Mas não, é o sim para vocês. É esse sim sacramental que vai fortalecer vocês na caminhada. E aí já foi mais um pedacinho dessa questão do índice de conjugalidade. Por que que alguns casais conseguem e outros não conseguem? Andando mais um pouco, eu fui convidado para liderar a pastoral dos noivos aqui da paróquia. E tive muito contato com casais jovens que iam casar e também uma quantidade de gente que já viviam juntos, mas que resolveram, num determinado momento, receber o sacramento do matrimônio. E aí que começaram as nossas experiências, né? As nossas conversas, uma experiência de campo. Fui ajudado por 3 filhas, né? Eu tenho 3 filhas adultas, casadas, com filhos, quer dizer, e tudo isso foi se formando. Partindo do pressuposto, né? E aí vou recorrer ao Gênesis 2:24, né? Que o homem vai deixar sua casa, a mulher também, vão formar uma só carne, uma só vida, né? Quer dizer, é para sempre. E se a gente pegar Marcos, né? Ele vai dizer, olha, o que Deus uniu, o homem não separa. E aí nós vimos que a vocação dos não padres ou dos não religiosos, assim, de congregações, é sermos felizes como casal. Essa é a nossa vocação. Agora, fui pesquisar e no IBGE de 2013, se eu não me engano, está aí no livro, né? Eu constatei que tinham várias coisas, mas as principais foram que estava diminuindo os casamentos no civil, no cartório. Não estou nem falando em igreja, né? Mas estou falando em cartório, números oficiais. E que, na contrapartida, estava aumentando a separação. E aí fui tabulando a pesquisa e fixei num período de 10 anos. Por que 10 anos? 10 anos é um número até simbólico, que é um pouco depois da crise dos 7 anos no casamento, que é amplamente difundida. Essa aqui eu não acredito, mas é amplamente difundida essa crise. E vi que 48% dos casais não completavam os 10 anos e iam lá desfazer o casamento. E se a gente levar em conta que muitos dos casais nem casaram no cartório, se separam, e muitos que se separam não vão no cartório, esse número é no mínimo esse. Né? Quer dizer, a gente tem a impressão que é muito mais que isso. Agora, o que a gente pode fazer? Tem que ir à luta. Né? Eu não vou deixar isso acontecer aqui na minha casa, na minha família, na sociedade, na comunidade. Agora, o que eu poderia fazer? Com esse convite para liderar essa pastoral, eu tive também uma liberdade de tratar de assuntos não convencionais. E aí eu agradeço bastante o padre da época, que me deu essa liberdade, e aí nós fomos estudar, verificar, e vimos
que a primeira grande questão é que a junção de duas pessoas distintas. Então, o menino vem, né, como a gente, em São Paulo, a paróquia lá em Cotia, né? Quer dizer, o São Paulo é um estado de muitos migrantes, muitos migrantes. Eu sou descendente de imigrante, meu pai era, né, nordestino, do sul da Bahia, minha mãe do interior de São Paulo, quer dizer, vem de um lugar, um vem de um lugar, outro vem de outro e se juntam. Quer dizer, aí já tem o dedo de Deus. Não é coincidência que duas pessoas se encontram com tantas opções, com tantas outras alternativas se encontram e decidem levar uma vida juntos. Os religiosos vão receber o sacramento do matrimônio e os não religiosos também. Quer dizer, decidem uma vida em conjunto. E aí, de novo, começa duas pessoas distintas, com culturas distintas, né? O menino, até então, né, na minha geração, foi muito disso. O menino pode tudo, tá certo? E a menina tem que ser recatada. E se juntam um que pode tudo e um que tem que ser recatado. E já começam as primeiras atribuições. Agora, a constatação, e essa foi assim muito forte, é que só o amor não tem sido suficiente. Certo? Foi o que mais me chamou a atenção. Posso adicionar outra coisa que o senhor colocou aqui também no livro? A gente até grifou aqui de verde. A realidade é que tudo conspira contra o casal. Exato. Tudo conspira contra o casal. E é a ação do capeta mesmo. Assim, né? Porque destruindo a família, o estrago é muito grande aqui. Né? Irradia muita coisa. Então, tudo conspira. Você olha a novela, né? A televisão em geral, aqui, a mídia em geral, contra o casamento, detona o casamento. As revistas que mais vendem é de separação de casais, de famosos. E eu falei, bom, tem que lutar contra isso. Quer dizer, eu não posso lutar contra o mundo inteiro, mas eu consigo, pelo menos, fazer alguma coisa ao meu redor. E aí eu agradeço vocês pela essa irradiação, de novo, falando em irradiação. Glória a Deus. Desse pensamento. Né? E aí, O que nos chamou muita atenção, professor, no livro, e é por isso que a gente começou a utilizar ele para falar de relacionamentos tão reais, né, do cotidiano, foi exatamente as práticas de ferramentas. De cara, já nos impacta que o amor por si só não basta. O amor é tudo, Deus é amor, e a gente precisa do amor ali, né? Sem amor não dá. Mas aí, se não tiver o esforço, então essa prática das fórmulas. Isso aí. E como aí na minha vida profissional, não nessa missionária, eu ajudo empresas, eu ajudo a regular empresas, a ajustar empresas. E com uma abstração, disse, olha, isso que eu faço nas empresas, dá para fazer com o casal, que na realidade são dois sócios, tá certo? E fiz muitas dinâmicas, dizendo o seguinte, olha, se vocês fossem uma empresa com dois sócios, quem mandaria mais? Quem teria mais cotas? Não, é 50%, 50%. Ok, então tem que ter negociação, tem que ter conversa. E isso foi evoluindo. E o índice de conjugalidade estava quase pronto na minha cabeça. E ele aconteceu quando, conversando com casais, falamos da temperatura do casal. Quer dizer, então, o casal morno, aquele casal tal, e o casal quente. Quer dizer, então veio temperatura. O que se mede temperatura é um termômetro. E aí, para índice, né, foi um pulo. Quer dizer, o índice de conjugalidade, que mede a conjugalidade do casal. O quanto que ele está imune à ação do mundo, do ambiente que quer desligá-lo. Quer dizer, então tem uma força centrífuga e temos que criar uma força centrípeta que traz tudo isso para dentro, que segure, que seja mais forte. Bom, como índice, eu não posso medir uma coisa só. Quer dizer, quando você vê quem já foi na UTI ou quem já visitou alguém na UTI,
percebe que a pessoa está deitada ali na cama, mas tem um monte de monitores medindo uma série de coisas. E o médico olha tudo isso e faz a prescrição. Quer dizer, ele não se baseia num índice só, num monitor só. Ele olha o todo. Quer dizer, então, tem vários aspectos que puxam o casal para baixo. Quer dizer, ele está vindo aqui a meta é até o final da vida, mas num determinado momento tem um desvio aqui, né? E quanto mais cedo nesse desvio a gente perceber, mais fácil é voltar para os trilhos novamente aqui. E isso foi se juntando, foi se somando, e aí surgiram os 5 indicadores que compõem o índice, que mede como está o casal. Ó, ferramentas. A temperatura. Isso. Agora eu vou, né? Eu estou assim, feliz com a minha temperatura, ou ela está diferente daquela que eu quero, eu tenho que montar um plano de ação. Quer dizer, então, para não ficar somente no que fazer, isso todo mundo sabe. Que tem que ser assim, que tem que ser assim, que tem que ser assim. Agora, o como, que foi a grande questão, e a grande validade dessa participação dos casais em se achar a temperatura. E aí, a primeira ferramenta, né, desses 5 componentes foi a observação, sabe? A observação, quer dizer, eu tenho que olhar ao meu redor. Eu tenho que olhar ao meu redor. Quer dizer, existem casais que a gente olha para eles, e eu estou olhando para um casal assim, que exala a alegria de estar juntos, sabe? A despeito de toda a dificuldade aqui, mas vocês percebem, sem julgamento, é claro, né? Mas você percebe que a felicidade de estar casado, de estar junto. E existem casais do oposto, certo? Então, numas dinâmicas que eu tenho feito, e às vezes faço completa, às vezes uma parte, eu peço para os casais assim, presentes, né? Vem cá, listem casais do seu relacionamento que vocês se encontram no trabalho, ou na escola, em qualquer lugar. E desses aqui, quantos são, exalam essa alegria? Tá? E muitas vezes eu estava em Londrina, tem aí, né? Já listou tudo. Já listou, né? Eu estava em Londrina, o final do ano passado, estava na catedral, tinha bastante gente, eu resolvi fazer essa dinâmica com todos, só esse pedacinho, e os casais começaram a listar e perceberam que muitos que rodeavam não eram casais que exalavam alegria, e sim o peso do casamento. Tá? E a constatação de um casal foi assim, que me marcou muito, falou assim, olha, professor, eu vou ter que mudar de turma, porque eu estou andando com as pessoas erradas. Então, esse é o primeiro caso. Tá certo? Quer dizer, olha ao seu redor, com quem que você está se relacionando, porque os casais, a gente percebe os casais que não estão tão satisfeitos com o casamento pela conversa. Eu, quando chego um casal para conversar, falo assim, e aí, como é que estão as coisas? Essa primeira pergunta abrangente. Né? Alguns me respondem, tá, perfeito, tá ótimo. Outros respondem, tá indo. Ah, você já sabe que nesse indicador está puxando a temperatura do casal para baixo. Ah, tá, nós vamos levando. Você sabe como é. Porque há um conformismo com a infelicidade. A casamento é assim mesmo. Quando alguém fala isso para mim, certo? Eu me arrepio. Estou falando, não é assim mesmo. Tá? Quer dizer, existe outra forma. Nós nascemos para ser felizes juntos e não individualmente. Né? Nós temos a vocação de ser casal. Bom, o pior de todos é quando alguém chega para mim e fala assim, ah, nós estamos como Deus quer. Mas como Deus quer, meu Deus? Deus quer a felicidade. Como é que você fala que você está infeliz porque Deus quer? Vamos mudar o software. E aí a gente começa a trabalhar e eles começam a perceber que tem jeito, tá certo? Que pode dar certo. Então, essa vamos limpar o HD, né? E eu tenho feito isso, todos os exercícios que eu faço com os casais, a Fátima está junto,
né? Ela vai anotando as diferenças entre os casais, aqueles que irradiam a felicidade e aqueles que têm o peso de estar juntos. E aparece os 3 primeiros colocados, assim, no primeiro grupo, respeito. Quer dizer, se você observa que o casal que exala a felicidade, um respeita o outro, o respeito tem várias leituras, o respeito da opinião, o respeito frente como é que fala? A opiniões contrárias, que eu vejo muito isso, não assim, você sobrepor a sua opinião. Então, tem várias coisas. Aparece companheirismo, aquilo de estamos juntos para o que der e vier. As decisões nossas são tomadas em conjunto e decisões tomadas em conjunto já são comprometidas. Decisões tomadas unilateralmente, na primeira dificuldade, alguém fala, tá vendo? Né? Você não falou comigo, olha só o que aconteceu. Então, decisões em conjunto. E o terceiro item, para minha alegria, sem trocadilho, aparece alegria. O casal feliz é alegre. Ninguém é feliz triste. Certo? Ninguém é feliz triste. Tá? Então, a alegria faz parte. E aí, nesses itens que o casal levanta, e é o primeiro exercício que você viu, fala, bom, como é que nós estamos frente a esses itens? Tá certo? Por quê? O casal que não deu certo, que rompeu na trajetória, pecou em algumas dessas coisas. Aqui, ó. Em algum momento não percebeu isso. E aí o casal, né, constata o quão longe ele está ou quão diferente eles têm agido. Eu vou guardar isso para voltar lá no final com isso. Tá certo? Bom, então esse foi o primeiro dos indicadores que compõem o índice. O outro foi a questão do dia a dia. Sabe? O dia a dia, quer dizer, a divisão das tarefas. Eu tenho feito algumas assim, oficinas com casais muito interessantes, né? E nessa quarentena, eu acho que é bem oportuno isso. Nós vamos casar, o menino veio morando com os pais, não sabia nem onde compra pão, porque acordava, já tinha pão, café, tudo pronto, a menina idem. Hoje já modificou um pouco, mas estou falando de maneira geral, o Brasil é muito grande, tá? E agora vão ter que fazer as coisas sozinhos. E nessa dinâmica, e quem está assistindo pode fazer também, é muito interessante, começa a listar as coisas que eu não fazia antes de casar e agora eu tenho que fazer. Ou que eu não fazia antes da quarentena e agora eu tenho que fazer. Tá certo? Faz uma lista. Bom, o menino produz uma lista, a menina produz a lista, junta as duas listas, forma uma lista só. E agora? Tudo isso tem que ser feito. Né? E aí, a pergunta é, reservadamente, para o menino, o que você não gostaria de fazer dessa lista? E pergunto para a menina, reservadamente, o que você não gostaria de fazer dessa lista? E ainda brinco, falo, torce para não serem as mesmas coisas. Porque se coincidir, bom, vou ter que decidir, nós vamos ter que arrumar um jeito. Alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que fazer. Se eu tiver dinheiro, alguém faz por mim, mas se eu não tiver, eu vou ter. E aí começa a perceber que dá para negociar, dá para fazer uma escala, dá para fazer um rodízio de coisas. Né? Eu não gosto de fazer isso, eu faço um mês, outro mês você faz, depois nós fazemos tudo. E eu tenho feedback de casais, falar aquelas coisas que a gente não gostava, nós começamos a trabalhar com elas e elas já não é tão insuportável como parecia ser. Né? E isso vai acontecendo. E tudo tem que ser dito, né? E aí tem um conceito muito forte, que é com verdades com amor. Tá? Então, quando vem para conversar, e eu vou voltar disso mais lá para frente, né? Assim, olha, você ficou boa o jantar hoje? Não. Tá certo? Porque se eu der uma mentirinha com amor,
eu considero isso uma bomba relógio. Um dia ela explode. A quantidade, mas eu não falei para não magoar, eu não falei para não chatear, eu não falei. E essa bomba relógio vai se armando e um dia explode por uma coisinha à toa. Né? Melhor Então, a verdade por gentileza, né, professor? Foi que o Marcos falou a verdade Falou por hoje. gentileza, e eu chamei, né, isso. Né? Aliás, ele fez uma palestra brilhante. Ele falou que é uma comunicação assertiva. Assertivo. Que eu chamei de verdade com amor. Tá certo? No íntimo, né, lá é a mesma coisa. Verdade com amor constrói. A mentira com amor, ela vai explodir mais para frente. E verdade sem amor, é o que o Marcos falou, né, muito bem, ela desmancha o relacionamento. Acaba. E aí os casais, e eu faço isso com um casal pré-casamento, recém-casado, pós, enfim, com todos os casais aqui, e eles começam a perceber o quanto que um está sobrecarregando o outro. Não há uma divisão assim quantitativa e qualitativa, né? Porque também se coloca eu para escolher feijão, eu não vou enxergar. Quer dizer, eu tenho que fazer coisas que a minha habilidade e o conhecimento permite, tá certo? Mas muita gente percebe que está desequilibrado essas questões dos afazeres. E aí também tem uma trinca. E esse é um dos pedaços, né, desse cotidiano. Construir, então, o segundo índice. Né? Como é que nós estamos nisso? O que nós temos que avançar. Aí vem o terceiro item que compõe esse índice, que é a questão financeira. Certo? Quer dizer, os casais, às vezes, se perdem na gestão financeira. E não estou falando pouco ou muito dinheiro. Estou dizendo o seguinte, olha, numa caixa d'água, se sai mais água do que entra, tá certo? A caixa seca. Independente do tamanho. Pode ser uma caixa pequena de 500 litros ou uma caixa de 10 mil litros. Quer dizer, a gestão financeira. E começo a falar um pouco também do custo fixo. Né? As pessoas, às vezes, no dia a dia, essa facilidade de cartão de crédito, essa coisa toda, elas ultrapassam o limite do custo fixo. E aí começa a ter problemas financeiros. Muitas trincas, tá certo, de casais que não conseguem na caminhada, né, que param antes do final da maratona, aqui, é por conta da questão financeira. Aliás, cada item tem influência no outro, está contido uma boa parte no outro. Eles não vivem isoladamente, como eu falei na questão daquela cama de UTI, e o médico lê todo. Um influencia o outro, mas cada um tem a sua vida. E essa questão financeira levou muitos casais ao desespero. Né? Esse período do desemprego, esse período de recessão, tá certo? Porque você subir de patamar financeiro socialmente é bom, as pessoas assimilam bem, né? Mas descer, não. Tem que tirar o filho de uma escola particular para uma escola pública. Aliás, né, eu estudei em escola pública, mas hoje em dia isso já não é o suficiente por N motivos que não cabe aqui a gente elencar. Então, isso gera um transtorno. Se esse indicador está muito puxando para baixo, é evidente que tem que ter outros que levem para cima. Porque senão ele vai influenciar, e aí o casal não suporta. Quem tem coragem, separa. Quem não tem, internaliza, eu vou ser infeliz para sempre. Né? Bom, uma outra coisa, que um outro item, esse me surpreendeu muito, mas muito mesmo, projetos futuros. É o projeto. Quarto item, projetos futuros. Projetos futuros. Olha, e eu me surpreendi porque eu peguei casais de todas as faixas aqui, né? Muito tempo casado, pouco tempo, recém, pré-casado,
e perguntei para eles individualmente, assim, para o menino e para a menina individualmente. Vem cá, dependendo da idade, como é que você se enxerga de 5, 10, 20 anos? 5, 10, 20. Na minha faixa etária, 5 anos já está um bom tamanho, os casais da minha faixa etária. Mas no de vocês, dá para fazer 5, 10, 20 anos. Como é que vocês, individualmente, e aí dão um tempo, eles escrevem, falam, você estimula, como é que você vai morar onde, você vai estar querendo fazer o quê, tá certo? O que você vai ser seu hobby, filhos, se não tem filhos, quantos filhos daqui 5 anos, daqui 10, daqui 20, enfim. E para minha surpresa, quando um mostra para o outro, acontece 3 coisas. Uma delas é: nossa, não sabia que você pensava assim. Tá certo? O outro mas como é que nós vamos fazer isso? E o terceiro é aqueles conflitantes. Um quer morar na praia, outro quer morar no campo. E aí, se não tiver uma negociação sobre isso, quer dizer, não precisa nem ter negociação. Se eu não souber, quer dizer, a constatação já é boa parte do caminho para resolver a questão. Para negociar, vamos ver. Porque, olha só, se eu vou para o projeto dela de vida, ela fica feliz e eu me frustro. O inverso é verdadeiro. Tá certo? Então, eu deixei de ser 2, sim, fechados, para abrir uma brecha aqui, para a primeira discussão aqui, falar, também eu larguei tudo para você fazer isso. Quer dizer, o capeta fica olhando, assim, sabe? Fica assim, de olho para ver se tem uma brecha. É como se fosse uma cárie no dente. Se a gente não tratar, tá certo? Dá canal e muitas vezes perde o dente. Quer dizer, então, essa questão de projetos futuros tem que ser muito bem trabalhada, né? Então, eu faço dinâmicas com isso, oficinas, trago alternativas. E também isso tem que ser revisado de quando em quando, porque quando eu tenho 20 anos, eu tenho projetos. Quando eu tenho 30, pode ser que mudaram esses projetos. Mas se eu não avisar, o menino não avisar a menina e vice-versa, aquilo ainda fica, tá certo? A comunicação, o diálogo é uma base fidedigna que você colocou aqui. Exato. E aí, essa questão trabalhada, ela blinda o casal, ela fortalece o casal. E o último, tá certo? Que é o mais delicado, sabe? Porque hoje, 2020, assim, já com tudo avançado, com tudo aberto, essa coisa toda, mas as pessoas ainda têm dificuldade de conversar sobre prazer sexual, que é uma das partes muito importantes no casamento. Várias trincas, vários casais começaram por problemas nesse indicador que influenciaram em todos os outros. Quer dizer, cada problema de um tem reflexo em outro. E esse é um que as pessoas ainda, com toda abertura, com toda liberdade, diferente do jeito que eu fui criado, do que meus pais foram criados, que meus filhos, minhas filhas, né? Tenho 3 filhas, foram criadas, que meus netos serão criados por lá. Quer dizer, tem diferenças muito grandes e avanços muito grandes. Só que nesse ponto avançou pouco. As pessoas ainda têm dificuldade de conversar sobre isso, né? O casal, o prazer mútuo do casal e não prazer individual, né? Assim, parcial. E isso, colocando na balança, tem um peso muito grande. Aliás, por falar em peso, cada casal vai colocar, depois dessas avaliações aqui, um peso em cada um desses indicadores. Quanto vale para mim? Se eu for dar 5, né, 100 pontos, daria 20 para cada um. Mas cada casal é diferente. Tem casal que valoriza muito mais essa última parte sexual, então eu dou 40 pontos para ele. O outro
né, a questão da observação externa. Quer dizer, então o casal coloca ali uma pontuação, a valorização de cada um desses indicadores aqui que compõem o índice de conjugalidade. Então, no livro, tem todo o desenrolar dessas ferramentas, né, que eu fiz de tal forma, e foi testado assim ao vivo, filmado, os casais, ajustado uma linguagem para que não precisasse de um facilitador para estar junto. Embora, muitas vezes, né, os casais se reúnem em ou associação, ou Rotary, ou igreja, muito, tá certo? Para que faça isso com alguém facilitando aqui. Então, eu tenho feito muito dessas facilitações, embora a minha ideia original era que o livro, e de fato algumas pessoas, alguns casais conseguem mesmo, tá? Mas em grupo fazer essas oficinas para montar. E montado isso, você tem a temperatura do casal, tá certo? Quanto é que nós temos? Então, tem casais que está tão baixo a temperatura que é só por milagre, tá certo? E tem acontecido milagre. E tem casais que o esforço é mais de manter aqui, porque já está num patamar aqui. Sim. Porque quando eu estou facilitando isso em oficinas tal, eu vejo no semblante das pessoas, do casal, assim, quando o menino fala alguma coisa que não é realidade, a menina dela fala... Nossa! É isso mesmo! Não. Ele dá uma disfarçada. Porque o menino é mais disfarçador, eu tenho visto, assim, um detalhezinho, né? Nos cursos de noivos, assim que aqui é um domingo inteiro, eu chego mais cedo e vejo o pessoal chegando, né? Então a menina vem mais animada, mas o menino vem como se fosse para forca, assim, sabe? Arrastando o pé. E durante a dinâmica, ele vai se motivando. Porque, olha, você está falando isso, mas não é. E aí já começa o diálogo. E isso eu faço depois de falar sobre a teoria do feedback, que é verdade com amor. Tá certo? Então, o pessoal encontra comigo, a comunidade aqui, encontra no supermercado, e fala assim, olha, eu falei uma verdade com amor para ele. Ela, olha, eu falei uma verdade com amor para ela. Legal. Muito legal. Então, evolução. Verdade com amor. Bom, muito bom. Mas, professor, né? Olha, eu quero lhe dizer uma coisa tá tudo anotado sensacional, aqui, então eu estava anotando. E cada momento que você estava explicando aí, eu vou lhe dizer que a sua intenção foi realizada. Porque, ok, podemos fazer seminários e tudo, e ministrar, mas cada casal, ao pegar esse livro, consegue ter um itinerário, um caminho claro. Porque eu particularmente gosto de coisas claras, coisas de fácil entendimento, que você olhou e digo, eu estou entendendo. E o mais bacana dele, ele mostra resultados. Ele dá resultados reais, não a longo prazo, a curto prazo. Porque, às vezes, o que faltava era conhecimento, era o diálogo, era a aceitação. Era um ajustezinho. Quer ver, a gente percebe... Impecável. Uma questão muito interessante. A gente percebe quando tem alguma coisa desregulada. Por exemplo, um carro desregulado, a gente percebe, né? Gasta mais combustível. Aí já vai um indicador aí do índice de conjugalidade, que é a questão financeira. Uma máquina, a gente percebe. Outro dia eu fui visitar minha mãe, quando ela abre a porta do apartamento para me receber, ela mora sozinha, meu pai é falecido, como eu falei, a máquina de lavar dela quase que veio me receber também, porque ela estava tão desregulada que estava andando. E muitas vezes a gente acha isso normal, tá certo? Então nós vamos ter que se insubordinar contra a mesmice. Sabe? Isso. É uma insubordinação contra o conformismo. Então, esse livro, quando eu fiz esse livro,
né? Era para justamente não só dizer o que tem que ser feito, mas o como tem que ser feito, mas principalmente é tirar o conforto do conformismo. É um conforto entre aspas, né? Porque quando eu chego, Deus quer, é assim mesmo, casar é assim, é esse fardo, né? O livro foi justamente para dizer o contrário. Quer dizer, dá para ser feliz. Mas, até então, eu tenho a minha temperatura. O casal tem a sua temperatura. E ela está baixa. O que eu vou fazer? Então, eu tenho que montar um plano. E aí, o que eu fiz, nesse plano, tem a reunião familiar. Tá certo? E eu proponho no livro 12 reuniões por ano. Eu proponho o seguinte, olha, escolha um dia do mês, tá certo? Para você conversar sobre esses itens que foram levantados, a qual eu preciso crescer. Né? Vamos supor que... o professor para ele voltar para a parte estratégica, amor. Com certeza. Professor, nós até interrompemos sua fala. Eu vou ajudar a essa ferramenta que nós estamos utilizando aqui, a ela não ser rude, né? Isso. Porque ela finaliza automaticamente com 1 hora de duração e nós estamos nos aproximando bastante. Eu quero aqui agradecer ao senhor demais, viu, por toda essa dedicação, esse carinho, esse amor que o senhor teve para com todos nós aqui. Nós temos aqui 400 pessoas numa sala virtual, né, ouvindo atentamente o que o senhor está falando e principalmente conhecendo essa ferramenta maravilhosa, fantástico, que é o índice de conjugalidade. Quero deixar aqui as portas abertas para o senhor vier quando o senhor puder e quiser, para a gente falar mais ainda profundamente. É só convidar. Me convida tá, que eu vou, hein? Oh, coisa linda! Espero que você tenha gostado dessa experiência virtual. Olha, volte para falar da parte prática. Foi a minha primeira experiência. Sim, verdade. Nunca tinha feito. Eu dou aula à distância, assim, mas eu vejo os alunos todos mesmo na tela. Legal. Mas, assim, olhando assim, só. Foi a minha primeira experiência. Espero Legal. que tenha pois eu quero que o senhor guarde no coração que o seu livro faz um bem incrível a cada pessoa que tomar posse dele. E vamos combinar para o senhor voltar a falar da parte prática. Professor, em benefício de uma despedida cordial para que o Instagram não nos corte aqui, muito obrigado, viu? Que o senhor tenha uma boa noite. Um abraço na sua esposa, com todo carinho, viu? E nós nos falamos na sequência para marcarmos uma nova live. Muito obrigado. Valeu, eu agradeço. Fiquem com Deus. Gente, vou deixar o link do livro disponível no meu perfil, tá? Vou deixar, pode deixar. Professor, muito obrigado. Você tem uma ótima noite. Deus abençoe, professor. Obrigada. Coisa linda. Estamos encerrando aqui, gente. O Instagram já está encerrando, inclusive. Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe. Até a próxima. Índice de conjugalidade, ó. Vamos deixar aqui como é que você pode adquirir esse livro, tá bom? Isso aí. Amanhã tem mais. Amanhã tem a psicóloga Pam. Beijo. Pamela Magalhães. Obrigado, professor Paulo Rocha. Obrigado.